Olá, esse seminário é relativo ao artigo Role of Artificial Intelligence in the Internet of Things Cybersecurity, publicado na revista Discover Internet of Things no dia 24 de fevereiro de 2021. Recentemente, o uso da internet das coisas tem crescido de forma exponencial e, juntamente a preocupações quanto à cibersegurança. Tem se inserido no ramo da cibersegurança a inteligência artificial, usada para desenvolver algoritmos complexos para proteger redes e sistemas, incluindo sistemas IoT, da internet das coisas. Contudo, atacantes cibernéticos têm descoberto como explorar a IA e utilizá-la para realizar ataques. O artigo em questão ele agrega informações advindas de diversas outras pesquisas e artigos científicos relacionados a IoT, a IA e a ataques com ou contra a IA. Desde aproximadamente 2008, quando o IoT nasceu, o seu crescimento tem explodido e agora ele é parte do dia a dia e tem espaço em muitas casas e negócios. O IoT ele pode ser entendido como uma rede de máquinas digitais e analógicas e dispositivos computadores providos de um identificador único, que tem a habilidade de trocar dados sem intervenção humana. Na maioria dos casos, isso é manifestado com um humano lidando com um dispositivo ou aplicação hub central, muitas vezes sendo esse um app mobile, que por sua vez manda dados e instruções para um ou vários dispositivos IoT. Os dispositivos, por sua vez, são capazes de completar funcionalidades, se necessário, e mandar dados de volta ao dispositivo ou aplicação hub, que pode ser visualizado pela pessoa. Contudo, os IoTs eles são vulneráveis a ataques cibernéticos por conta da sua combinação de muitas superfícies e a sua natureza recente, portando a falta de padronizações e requerimentos de segurança. Visto isso, uma variedade de estudos de cibersegurança relacionados a IoT. Isso inclui abordagens IA para a proteção de sistemas desses dispositivos de atacantes, usualmente em termos de detecção de comportamento incomum que possa indicar que um ataque está acontecendo. Contudo, no caso da IoT, ataques cibernéticos sempre têm a vantagem, visto que apenas precisam achar uma única vulnerabilidade, enquanto os experts de cibersegurança devem proteger múltiplos alvos do sistema. Isso tem levado a um aumento exponencial do uso de IA por cyberatacantes, usuários que têm más intenções, a fim de frustrar os algoritmos complicados que detectem atividades anômalas a passarem despercebidos. É dissertado aqui então uma revisão detalhada dos riscos de segurança relacionados a aplicações IoT, bem como possíveis contra-ataques enquanto compara as tecnologias desses dispositivos. Quanto à estrutura do nosso seminário, juntamente com o do artigo, o autor prefere segmentar a apresentação em 3 porções: método de ataque aos dispositivos IoT, uso de inteligência artificial na cibersegurança e o uso de inteligência artificial aos ataques em IoT. Vista a falta de segurança em muitos dispositivos IoT, cyberatacantes eles encontraram muitas formas de atacar eles a partir de diferentes superfícies de ataque. Essas superfícies elas podem variar da IoT em si, do seu hardware e software, da rede em que o dispositivo está conectado e da aplicação que o dispositivo roda. Essas são as 3 superfícies de ataque mais comumente usadas em um sistema IoT. Primeiramente, nós falamos de Initial Reconnaissance, reconhecimento inicial. Antes mesmo de atacantes IoT tentarem realizar um ataque a um dispositivo, eles vão muitas vezes estudá-lo para identificar vulnerabilidades. Isso é muitas vezes feito através da compra de uma cópia do dispositivo-alvo no mercado. Eles então fazem uma engenharia reversa no dispositivo a fim de criar um ataque teste para ver quais respostas eles podem obter e quais caminhos usar para atacá-los. A fim de combater a engenharia reversa, é importante que o dispositivo tenha uma segurança baseada em hardware. O processador de aplicação, que constitui de sensores, atenuadores, fontes de energia e conectividade, deve ser colocado em um ambiente resistente a adulterações. Temos também ataques físicos, que é uma categoria low-tech de ataque, que inclui o hardware dispositivo-alvo usado, a fim de beneficiar o atacante de algum modo. Há vários tipos de ataques físicos, como outage attacks, em que a rede na qual o dispositivo está conectado desliga, cessando seu funcionamento. Physical damage, em que os dispositivos e seus componentes são danificados, a fim de não ficarem mais funcionais. Malicious Code Injection, em que alguém pode plugar um USB contendo vírus no dispositivo. E Object Jamming, em que os jammers de sinal são usados para bloquear ou manipular os sinais advindos dos dispositivos. Um dos ataques mais populares em IoTs é o ataque MITM, Man in the Middle, relacionados a computadores em geral.
O MITM ele intercepta comunicações entre dois nós e permite com que o atacante tome o papel do representante. Atacantes que performam esse ataque entre diferentes conexões, como entre computador e roteador, dois celulares e, mais comumente, um servidor e um cliente, como pode ser visto na imagem. Temos um exemplo básico de um ataque MITM entre cliente e servidor, e relacionando o IoT, o atacante usualmente ele realiza o ataque entre o dispositivo e a aplicação de sua interface. Existem dois modos de ataques MITM mais comuns, que é o Cloud Polling e o Direct Connection, conexão direta. No Cloud Polling, o dispositivo Smart está em constante comunicação com a nuvem, usualmente procurando por atualizações do firmware, que é o software de comunicação com outros dispositivos. Assim, o atacante pode redirecionar o tráfego da rede usando um envenenamento no ARP, que é o Address Resolution Protocol, ou alterando as configurações do DNS, o Domain Name System, ou mesmo interceptando o tráfego HTTPS usando certificações autoassinadas ou ferramentas como SSL, Secure Socket Layer. Muitos dos dispositivos IoT eles não verificam a autenticidade ou o nível de confiabilidade das certificações, o que torna o método de certificação autoassinada bastante efetivo. No caso da conexão direta, dispositivos se comunicam com um hub ou uma aplicação na mesma rede. Fazendo isso, os apps mobile podem localizar novos dispositivos, sondando cada endereço de IP na rede local por uma porta específica. Um atacante pode fazer a mesma coisa para descobrir novos dispositivos na rede. Um exemplo de MITM IoT é uma geladeira smart que pode exibir o Google Calendar de um usuário. À primeira instância pode parecer um aspecto inofensivo, mas atacantes já encontraram que o sistema não valida certificações SSL, o que permitiu que eles atacassem a geladeira e roubassem as credenciais do Google do usuário. Dentro de MITM Attacks, nós temos o Bluetooth Man in the Middle, uma forma de ataque mais comum contra ataques de dispositivos via conexão Bluetooth. Muitos dispositivos IoT rodam em BLE, que é Bluetooth Low Energy. Foi projetado justamente com dispositivos IoT, tendo em mente ser menor, mais barato e mais econômico em quesito de energia. Contudo, o BLE ele é vulnerável a ataques desse tipo. A forma que as chaves de encriptação são transferidas é muitas vezes não segura. O BLE, especificamente, ele utiliza um processo de pareamento em 3 fases. Primeiro, o dispositivo iniciado manda a requisição de pareamento, e os dispositivos trocam suas capacidades de pareamento sobre um canal não seguro. Na segunda parte, os dispositivos trocam chaves temporárias e verificam quem está usando a mesma chave temporária, que é então usada para gerar uma terceira chave de curto prazo. Por fim, a chave criada é trocada por uma conexão segura e pode ser usada para encriptar os dados, como pode ser visto na imagem. Ainda nesse quesito, existem 3 métodos comuns de pareamento com dispositivos IoT. Um deles é chamado JustWorks. Sempre estabelece a chave temporária para 0, que é obviamente não seguro. Contudo, ele continua sendo um dos métodos mais populares usados em dispositivos BLE. O segundo é o Passkey, que usa uma combinação de 6 dígitos que o usuário deve inserir manualmente no dispositivo, que é consideravelmente seguro, apesar de haver formas de escapar disso. Finalmente, nós temos o método Out of Band, que ainda não é comum em dispositivos IoT, mas troca chaves temporárias usando os métodos como Near Field Communication. O nível de segurança desse método é determinado pela capacidade de segurança do método de transferência. Ou seja, se o canal de comunicação estiver protegido de ataques MITM, a conexão BLE também estará. Outra característica que pode ser vista no slide, importante dos dispositivos BLE, é o Generic Attribute Profile, ou GATT, que é usado para comunicar os dispositivos entre si, usando um esquema de dados padronizado. O GATT ele descreve os papéis de cada dispositivo, comportamentos gerais e entre outros metadados. Qualquer app que suporte o BLE no raio de um dispositivo IoT, ele pode ler o seu esquema GATT, que provê ao app a informação requerida. Temos também False Data Injection Attacks, ainda no quesito de Man-in-the-Middle Attacks. Uma vez que o invasor tem acesso a algum ou todos os dispositivos em uma rede, através desse ataque, um exemplo que poderia proceder seria um ataque de False Data Injection. Neles, um ataque altera a medida de sensores IoT em pequenas quantidades, a fim de evitar suspeitas e posteriormente provocar dados errados. Ataques FDI são mais comumente usados em sensores que mandam dados para um algoritmo que tenta fazer previsões baseadas nos dados recebidos e, a partir daí, fazer conclusões. Um exemplo disso é o sistema de previsão de manutenção em sensores de um motor de avião, que prevê
quando o mesmo necessitará de uma manutenção crítica. Em testes, poderia mesmo atrasar detecções de manutenções críticas no sistema de aviões, podendo causar falhas catastróficas quando em uso. Temos também os botnets, que é outro tipo comum de ataque em dispositivo IoT, recrutando dispositivos para criar botnets e lançar ataques DDoS, que são Distributed Denial of Service. Um ataque DDoS é caracterizado por um reforço orquestrado para prevenir o uso legítimo de um dispositivo. Um ataque DDoS utiliza ataques de múltiplas entidades a fim de ter sucesso. Eles pretendem sobrecarregar a infraestrutura do dispositivo-alvo e alterar o fluxo de dados. Em geral, há algumas fases. Recrutamento, em que o atacante escaneia máquinas vulneráveis para serem usadas no ataque. Exploração e infecção, em que as máquinas selecionadas são exploradas e um código malicioso injetado. Comunicação, em que o atacante acessa as máquinas infectadas, vê quais estão online e decide quando executar os ataques ou atualizar as máquinas. E por fim, nós temos o ataque em si, em que o atacante comanda as máquinas a enviarem pacotes maliciosos para o dispositivo-alvo. Uma das formas mais populares de acessar máquinas infectadas e fazer ataques DDoS é através de dispositivos IoT, em vista da sua alta disponibilidade e da falta de segurança e manutenção. Temos também o Denial of Service Attacks. Dispositivos IoT eles podem muitas vezes realizar ataques DDoS, mas eles também são suscetíveis a tais. Dispositivos IoT eles são particularmente suscetíveis a PDoS, que são Permanent Denial of Service, que, como o nome sugere, torna o serviço completamente inoperável. Isso pode ser feito através da sobrecarga na bateria de sistemas, ou mais popularmente, através de ataques firmware. No ataque firmware, o atacante pode usar vulnerabilidades para substituir o software básico de um dispositivo com uma versão defeituosa desse software, tornando ele inutilizável. No caso, o dono do dispositivo não tem escolha senão replicar, limpar o dispositivo com uma cópia limpa do sistema operacional e qualquer conteúdo que possa ter sido colocado nesse dispositivo. Em um ataque particularmente forte, o software corrompido ele pode requerer mais do hardware, tornando a recuperação impossível, caso não sejam trocadas as peças. Agora nós vamos falar do quesito da inteligência artificial na cibersegurança. A fim de proteger dinamicamente sistemas de cyberataques, muitos experts em cibersegurança se voltam à IA, e essa é mais usada para a detecção de intrusões através da análise de padrões de tráfego e da procura por atividades características. Aqui na imagem nós podemos ver Machine Learning em si. Existem dois tipos principais de Machine Learning, que é o supervisionado e o não supervisionado. Supervisionado é quando humanos manualmente etiquetam o dado da entrada do algoritmo, a fim de criar um modelo que possui classes que compara com o tráfego analisado. Enquanto o não supervisionado, ele ultrapassa essa etiquetagem manual. E ao invés disso, o algoritmo agrupa porções similares de dados entre as classes e posteriormente ele vai classificar de acordo com a coerência de dados. Navibize é um algoritmo de aprendizagem supervisionada, por exemplo, que uma vez treinado pode gerar classes que vai analisar a atividade a fim de determinar a probabilidade de essa atividade ser anômala ou não. Temos também as Decision Trees. As árvores de decisão elas são um tipo de IA que cria um conjunto de regras baseadas nas amostras de dados treinados. Elas usam uma divisão iterada a fim de achar uma descrição que melhor caracterize o tráfego analisado. Um exemplo disso abordado na cibersegurança é a detecção de ataques DOS através da análise de taxa de fluxo, tamanho e duração de tráfego. Por exemplo, se o fluxo está baixo, mas a duração do mesmo ainda continua longa, é provável que haja um ataque, como pode ser visto na imagem. Temos o método também de K-Nearest Neighbors. A técnica desse K-Nearest Neighbor aprende a partir da amostra de dados a fim de criar classes através da análise de distância euclidiana entre a nova porção de dados e as porções de dados já classificadas, a fim de decidir qual classe a nova porção deve ser alocada. Simplificando, os novos dados, quando K, o número de vizinhos mais próximos for 3, na imagem, seria classificado na classe 2, a classe verde. Mas quando K é igual a 9, a nova porção seria classificada como classe 1. E, bem, esse método ele é atraente mais para a detecção de intrusos em sistemas já que podem aprender rapidamente padrões de novo tráfego, a fim de prever ataques. Temos também as SVMs, Support Vector Machines, que são uma extensão dos modelos de regressão linear, e elas alocam um plano que separa os dados em duas ou mais classes. Esse plano pode ser linear, não linear, polinomial, gaussiano, enfim, e depende da função utilizada no algoritmo.
E em cibersegurança, essa técnica ela é usada para analisar os padrões no tráfego da rede e separá-los em classes a partir dos seus componentes, como HTTP, FTP, SMTP, etc. Quanto às redes neurais artificiais, ou Artificial Neural Networks, são uma técnica derivada da forma que os neurônios interagem entre si no cérebro, a fim de pensar e interpretar informações. Nelas, o neurônio é uma equação matemática que lê dados e dá como saída um valor-alvo, que posteriormente é passado para o próximo neurônio com base na sua valoração. O algoritmo ANN depois itera até que a saída real seja próxima o suficiente da saída-alvo, o que permite com que os neurônios aprendam e corrijam seus pesos através da medida de erro entre o valor esperado e o obtido. E bem, uma vantagem desse modelo em relação aos outros é que ele pode ser ajustado matematicamente quando apresentado a novas informações, enquanto que os outros modelos eles podem se tornar obsoletos a novos tipos de tráfego. Agora falaremos do AI, ou seja, da inteligência artificial, quanto aos ataques IoT. Primeiramente, nem toda IA é usada com o propósito de cibersegurança, isso nós sabemos. Contudo, usuários mal intencionados têm começado a usar IA de forma maliciosa para auxiliar nos ataques. Temos a automação na detecção de vulnerabilidades. Com o uso de altas tecnologias, especialmente com baixa segurança, como dispositivos IoT, o número de vulnerabilidades que os criminosos são capazes de explorar também é alto. A fim de identificar vulnerabilidades o mais rápido possível, atacantes muitas vezes usam IA para descobrir vulnerabilidades e explorá-las mais rápido que os desenvolvedores possam remediá-las. Temos aqui uma discussão entre fuzzing e symbolic execution que eu irei explicar. Fuzzing em si é um método de teste que gera entradas randômicas, ou seja, números, caracteres, metadados, binários, valores que muitas vezes podem dar erro em algoritmos como zero, valores negativos, enfim, a fim de fazer um software de sistema crachar. Pode ser dividido em dumb fuzzing e smart fuzzing. O dumb fuzzing, como o nome sugere, ele simplesmente gera defeitos através da variação randômica de variáveis de entrada. Isso é bem rápido, visto que alterar o input de entrada é bastante simples, mas não é tão bom em achar defeitos. Já o smart fuzzing, por outro lado, ele gera valores de entrada redirecionados ao software-alvo, baseado no formato do software e na geração de erros anteriores. Quanto ao Symbolic Execution, era uma técnica similar ao fuzzing, que procura por vulnerabilidades através do estabelecimento de variáveis de entrada e um símbolo, ao invés de um valor real. E essa técnica é geralmente dividida em offline e online Symbolic Execution. O offline Symbolic Execution ele escolhe apenas um caminho a ser explorado por tempo e cria novas variáveis de entrada através da resolução do caminho suposto. Isso significa que cada vez que alguém deseja explorar um novo caminho, o algoritmo deve rodar do começo. Já a sua versão online, ela replica os estados e gera um caminho em cada ramo declarado. E esse método ele requer uma grande quantidade de armazenamento, a fim de guardar as informações de status e simultaneamente processar todos os estados que cria, representando a sua desvantagem. Temos também os ataques de entrada, ou input attacks. Quando atacantes alteram o input de um sistema IA de modo a causar seu mau funcionamento ou dar uma saída de inesperada, nós chamamos isso de um ataque de entrada. Isso é conhecido como input attack também, que funciona através da adição de um padrão de ataque à entrada, que pode ser qualquer coisa, desde colocar fita a uma placa de pare, por exemplo, para confundir carros autônomos, até adicionar uma pequena quantidade de ruído a imagens que são imperceptíveis ao olho humano para confundir um IA. Dito isso, os ataques de entrada eles são geralmente categorizados em dois eixos, dois axes principais, que são percepção e formato. A percepção de um ataque de entrada é a medição do quão perceptível o ataque é ao olho humano, enquanto que o formato é a medida de quão digital ou físico o ataque é orquestrado. No eixo da percepção ainda, existem ataques perceptíveis, e basicamente alterar alvos, seja por deformação, remoção de partes ou mudança de cores, e adicionar alvo, como adicionando marcas digitais, por exemplo, são tipos de ataques perceptíveis. O formato de um ataque é usualmente digital ou físico, podendo corresponder a uma combinação de ambos. Em muitos casos de ataques físicos, os padrões de ataque devem ser mais óbvios, ao invés de imperceptíveis, visto que objetos físicos devem ser digitalizados a fim de serem processados, e nesse processo eles podem deixar alguns detalhes. Em oposição aos ataques físicos, temos os ataques digitais, em que a entrada são imagens, vídeos, áudios, entre outros arquivos, e com esses inputs já são digitalizados, não há processo em que haja perda de detalhes. Então, o criminoso, o usuário mal intencionado,
pode realizar ataques mais precisos, permitindo que seja mais imperceptível a olho nu do que ataques físicos. Como exemplo, nós temos que photoshopar padrões estranhos, por exemplo, em fotos de celebridades, pode causar com que a IA identifique pessoas erroneamente. Por fim, nós vamos falar do Data Poisoning False Data Injection, que é o ataque de envenenamento de dados e ataque de entrada, que são bastante similares. Mas enquanto o objetivo dos ataques de entrada é simplesmente alterar a saída de entrada afetada, como foi comentado anteriormente, o objetivo do envenenamento é alterar os inputs por um longo período, suficiente para que a IA que analisa os dados se torne defeituosa. Dentre esta, nós segmentamos a sua discussão em 3 porções. Temos o Dataset Poisoning, onde o envenenamento do banco de dados de um IA é talvez o método mais direto de envenenamento de dados, visto que ela ganha todo o seu conhecimento do banco de dados a partir do treino provido. Ele acontece quando você inclui informações incorretas ou errôneas catalogadas no banco de dados. O criminoso, por exemplo, ele poderia alterar os datasets de forma que a IA não conseguisse reconhecer sinalizações de trânsito, como placas de pare, classificando sinais vermelhos como sinais verdes, etc. Talvez a mais complexa seja o envenenamento de algoritmo. Ataques de envenenamento de algoritmo, eles tiram vantagem de fraquezas que possam existir em um algoritmo de IA. Esse método ele é bastante proeminente em Federated Learning, que é um método de treino que aprende enquanto protege a privacidade dos dados de um indivíduo. Nesse método de Federated Learning, ao invés de coletar dados potencialmente sensíveis aos usuários e combiná-los com um banco de dados, como geralmente é feito, ele treina pequenos modelos diretamente no dispositivo do usuário, visto que é mais seguro. Contudo, se o invasor é um dos usuários do qual o algoritmo está usando os dados, eles são livres para manipular o seu comportamento no envenenamento. Um exemplo disso é o próprio Gboard do Google, que usa esse método para aprender padrões de texto, a fim de treinar previsões do teclado. Pode ser que hajam usuários não bem intencionados que poderiam digitar mensagens sem sentido para confundir esse aprendizado. Por fim, nós temos o Model Poisoning, onde alguns criminosos podem simplesmente substituir um modelo legítimo com um modelo previamente envenenado. Tudo que esse usuário precisa é entrar no sistema que armazena o modelo e substituir o arquivo. Sumarizando o que foi dito no seminário, devido à natureza dos sistemas IoT de terem muitas superfícies de ataque, existe uma variedade de ataques contra esses sistemas e mais estão sendo descobertos à medida que o IoT cresce em popularidade. É necessário proteger os sistemas contra esses ataques com a mesma eficácia que possível. À medida que o número e a velocidade dos ataques crescem, os especialistas estão recorrendo a IA como meio de proteger esses sistemas inteligentes em tempo real. E é claro que os invasores eles encontram maneiras de impedir essa IA e podem até usar a IA para atacar sistemas. Esse artigo explora justamente técnicas populares para tentar interromper ou comprometer a IoT e explica, meio que de forma superficial, como esses ataques são realizados. Na imagem apresentada no slide, a título de aprofundamento, revisitamos métodos de ataques IoT e formas de se proteger dos mesmos. Obrigado.